daquele dia e hora ninguém sabe, né? E aí eu gostaria de ter uma resposta muito bíblica e inquestionável sobre isso. Porque eu ouço debates em todo lugar falando sobre isso e afirmo que daquele dia e hora ninguém sabe. Como se isso fosse uma verdade absoluta. Está escrito? Está escrito. Agora, o que está escrito não se lê como está escrito. Porque a Escritura mesmo fala a respeito disso quando ela diz que a letra mata. A Bíblia é um conjunto de livros e estes livros são compostos por palavras que são compostos por letras. Quantos leem a Bíblia para sua própria perdição? Porque não compreendem. Por isso que nas 7 cartas do Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. O Espírito Santo vem em Pentecoste, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do vosso coração, do vosso espírito. Ou seja, ele veio falando, veio do céu uma voz e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistos línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e começaram a fazer o quê? A falar das grandezas de Deus. E aí eu fui perguntar, falei: Senhor, eu quero uma resposta direta, inquestionável. E logo no outro dia de manhã ele veio, na hora que ele chega, para tudo, eu já sei que é ele. Aí me perguntaram: como que você sabe? Você não conhece seu pai? Você não conhece sua mãe? Você não conhece seu filho? Como que você consegue não conhecer o seu Criador? Além de Criador, ele é teu pai. E ele chegou e me disse assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes e ocultas que não sabes. E aí eu já sabia que eu teria a resposta, como de fato tive. Não só essa, mas para assuntos muito profundos, que eu vejo os homens se debatendo, discutindo, é de um jeito, não é desse jeito, é de outro jeito. Graças te damos, ó Deus, ó Pai eterno, Criador dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Sabe o que Cristo disse certa vez? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Os homens podem estudar a Bíblia a vida inteira, mas se o Senhor, seu Altíssimo, não revelar, vai ser apenas um livro. Sabe quem crucificou, quem entregou Cristo para ser morto? Os que possuíam a Bíblia. Eles tinham a Bíblia na mão, liam, eram doutores da Bíblia, e olhando para a Bíblia, não conseguiram enxergar que Cristo era o Messias. Mandaram matar ele. Mandaram matar ele lendo a Bíblia. Por isso que o profeta Oséias já dizia, né? Oséias capítulo 6, o meu povo será destruído porque lhe falta conhecimento.
Eu não sei se vocês observaram essa semana, o governo da Turquia, esse ano de 2026, o governo da Turquia autorizou escavações lá no monte, não é? Ararat, onde está a arca de Noé, e os cientistas botaram sonda e descobriram compartimentos. Está lá a arca de Noé. Está lá a arca de Noé, aonde a Bíblia diz que ela deveria estar. Está lá. E nos Estados Unidos, está tudo lá. E nos Estados Unidos fizeram uma réplica do tamanho idêntico. Gastaram 100 milhões de dólares. É muito dinheiro. É $500 milhão para construir uma arca. E levaram 5 anos com a multidão de gente fazendo. Noé fez com a família dele. Se vocês olharem o tamanho daquele negócio, a arca é gigantesca. Não, é porque o recurso não era igual. Gigantesca. Imagina Noé fazendo aquela arca por anos e anos. O povo, cadê a chuva, Noé? Cadê a chuva, Noé? Você é um louco. Vai chover, vai inundar. Numa época que não chovia. E está Noé lá colocando tábua sobre tábua, betume, e obedecendo. Não é, Senhor? Obedecendo. Mas o povo, tinha muita gente nos dias de Noé? Muita gente. Jovens, mulheres, crianças, neves, tudo. Assim como hoje, né? Muita gente. Como? Como hoje. E não é pregado. Olha, vai acontecer isso. Estou fazendo vai mesmo. Os religiosos da época, vai mesmo. Tá. Até que o dia que o Senhor disse, a arca está pronta, Noé, entra na arca tu e tua família. E Noé entrou. E o Altíssimo foi e fechou a porta por fora. Gente, eita glória! E aí 7 dias começou a chover. Aí o povo, Noé, abre a porta. Nem se Noé quisesse abrir, conseguiria. Porque a Escritura diz que o Altíssimo fechou a arca por fora. Ninguém sobreviveu. Todos pereceram. E o Senhor diz que nos dias agora, da volta de Cristo, será como nos dias de Noé. Pode pregar que Cristo vai voltar agora. Pode falar. Não vão acreditar. Você acha que nós estamos falando porque as pessoas acreditam? Eu já sei que não vão acreditar. Pode até achar que Cristo vai voltar, mas não vão estar preparados. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Não tem conhecimento. E vão ser pegos de surpresa. Não sei se vocês viram um vídeo daquela filhinha, daquele cantor, Zezé Camargo. Viu? A mãe dela não fala de volta de Jesus com ela, não fala disso, a mãe dela do testemunho, e de repente a menina, a igreja não. Viu o que ela falou? A igreja? Não. Jesus está voltando. O que, minha filha? Jesus está voltando. De arrepiar. De arrepiar. E ela, a mãe dela, gente, a gente não fala isso dentro de casa. Eu não tenho dúvidas nenhuma, e vai ficar muita gente por aí, eu não quero ficar. Gente, eu não tenho medo nenhum de falar, porque eu tenho a Bíblia durante 40 anos, eu sei do que eu estou falando. Conheço as datas bíblicas, começando em Adão até Cristo, e até os nossos dias. Todos os dias estão contados.
Cristo vem agora. E Cristo vem justamente na festa das trombetas. Mas isso aí é quase uma língua estranha, né? Se você for pregar isso aí, as pessoas não entendem. Porque estão o tempo inteiro com aquela escola. O que aprende ali, as pessoas não conseguem nem entender que a Escritura diz que a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como a principal, a pedra de esquina, a pedra angular. Nós não entendemos. Não entendem nada. E sabe o que é triste? Não vai dar tempo de entender. Não vai dar tempo de entender. Como está escrito no Salmo 1, antes tenho o seu prazer na minha lei, na minha palavra, e medita nela de dia e de noite. Quem é assim, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Amoldou na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Mas os ímpios não são assim. Não gastaram tempo com Deus. Não gastaram tempo com a palavra. Vão saber o quê? Não vão saber. Vão ser pegos de surpresa. Pregadores da palavra. Hoje eu estava me lembrando daquele rico e Lázaro, e o rico diz assim: rogo-te, ó Pai, que mande a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que dê testemunho para eles, para que eles também não venham para este lugar. Ele estava em um lugar, falando de um outro lugar. Ele estava em um lugar, ou seja, ele está dizendo que o inferno é um lugar, que o inferno existe, que é real. E ele estava lá. Mas o povo, Olá, tudo bom? paz, Paz. mas o povo nem disso sabe. Nem disso sabe. Paz, Luciano. Paz, irmão. Amém. Está com Portugal lá, né? Aí eu faço uma pergunta para nós mesmos aqui. O que é nascer de novo? O que é nascer de novo para você, Janice? É teu Espírito, Senhor. Fala, Fernando, você quer falar, né? Respirou, Fala, ele respirou, você que quer falar? Quer nascer de novo, Fernando? Nascer de novo é nascer do Espírito, não nascer da carne. Vivendo no Espírito. Porque, como diz a Escritura, né, que importa que para agradar ao Senhor que seja em Espírito e em verdade. Mas define com uma palavra, com uma frase, o que é nascer de novo? Uma frase. Define, Luciano, com uma frase, o que é nascer de novo? Nascer de novo é um Gênesis. Quando tudo é trevas, não tem esperança, aquilo que é morto, ele faz novo. Não tem remendo, não tem reforma. É novo, né? Vai ser de novo e ser uma nova pessoa. Isso é uma nova pessoa. O que é nascer de novo, Felipe? O que é nascer de novo é uma renovação. Uma palavra, esquecer o passado e viver a vida nova com Deus. Aí eu ouvi o que eu ouvi de Deus, uma frase que é nascer de novo. Eu
falei, eu não sabia isso, não tinha pensado nisso. O que é nascer de novo? Quando ele falou, eu falei, olha, eu não tinha prestado atenção nisso. O que é nascer de novo, Cristina? É morrer pro mundo, né? Morrer para o mundo. E renascer em Cristo. E renascer em Cristo. Aí eu vi uma frase de Deus. Eu não podia pensar essa frase. E ele disse assim: nascer de novo é fazer parte da minha natureza. Nascer de novo é fazer parte da minha natureza, é ser como Ele. Hoje eu ouvi uma coisa, assim, na televisão. Uma coisa tão triste que eu fiquei considerando. Misericórdia, meu Deus. Por quê? Não sei se vocês ouviram isso. Estava passando toda hora na Record. Aquela mãe que matou a própria filha. E depois se matou. Misericórdia. Está escrito: pai matará filho, filho matará pai. É o E afinal apresentou ela cantando, louvando coisa da igreja. Não adianta. Meu Deus. Esse meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Você assistiu, Sônia? Eu vi no repórter. Eu, né, irmã? Coisa triste, meu Deus. Aí, Luciana, você chegou agora? Não, ela estava com microfone. Tem uma palavra em Mateus 24, 36. E na hora, falou. Ela está louvando. Abre aí, a Luciana. Deus. 24. Mateus 24, 36. Meu Deus. Irmãos, nascer de novo é fazer parte da natureza do Eterno. Tem um texto em 1 João também. Hã? Acho que tem um texto em 1 João, não lembro agora qual. Mas é tal como ele é, somos nós do segundo e terceiro. É isso? Você sabe que quando Cristo se fez carne, Ele se fez homem. Quem operava em Cristo? É uma outra pergunta. Quem operava em Cristo os sinais que Ele fazia? Deus, o Pai. O Pai? Quem operava em Cristo? Operando Deus, quem acreditará. Cristo realizava sinais e maravilhas através de quem? Porque Ele se fez homem. Ele se fez homem. Cristo operava através de quem? Espírito Santo. O Espírito Santo é uma resposta muito superficial. Não que o Espírito Santo seja superficial, mas a resposta é superficial. Porque, irmãos, nós vamos dizer de novo. Quando cita o Espírito Santo, parece que ele é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. E não é. Não é. O Espírito Santo, que opera no Pai, que opera no Filho e que opera em nós, é o Espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Não somos? O nosso espírito, a nossa alma, são 3 pessoas? E eu creio que as 3 pessoas é uma. Mas o Pai é um, o Filho é outro. Sabe o que Cristo disse? Eu faço as coisas que eu vejo o meu Pai fazer. Quem operava em Cristo era o Pai. Era o Pai.
o Espírito Santo, nós precisamos compreender definitivamente quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Eterno, que opera em Cristo e que opera em nós. É a manifestação dele espiritual, não é uma terceira pessoa. Você pode olhar no céu, ter o trono do Pai, ter o trono do Filho, ter os 24 tronos, mas não tem o terceiro trono do Espírito Santo. Se você ler as cartas de Paulo, em muitas vezes, na maioria dos lugares, Paulo fala do Pai e do Filho. Por que Paulo não cita o Espírito Santo? Porque quando ele fala do Pai, quando ele fala do Filho, ele já está falando do Espírito Santo que está nele. O Espírito Santo é a forma de Deus atuar para que nós possamos suportar. Não é, nunca foi uma terceira pessoa. Ele é o próprio Pai operando no Filho, é o Filho operando em nós. Nós temos o Espírito. Gente, é tanta coisa. Ontem eu estava em casa, eu estava vendo uma palavrinha de 6 letras que é um escândalo na igreja. Dízimos. E o que eu ouvi ontem do Eterno a respeito disso é revolucionário, é totalmente bíblico e é inquestionável. Não se pode questionar. Não tem como se questionar. Mas até para falar sobre essas coisas, vamos falar agora, mas o povo não consegue entender. Porque uns dizem assim, que o dízimo é da lei. Acabou, não tem mais. Outros dizem, não, o dízimo é antes da lei, continua valendo. Quem está certo? Os dois estão errados. Mas não é assunto para hoje. O assunto para hoje é esse que o Luciano vai ler agora aí, Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Isso. Naquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Você sabe que algumas versões bíblicas tiraram o Filho, né? É. Algumas versões bíblicas tiraram o Filho porque acham uma aberração, né? Não tem como o Filho não saber ele sendo Deus. Aí tiraram o Filho em algumas versões. Aí eu fui conferir na versão original, como foi escrita no grego. E lá no original estava nem o Filho. Nem o quê? Nem o Filho. No original está escrito exatamente como o Luciano leu. Só o Pai que sabe. Nem o Filho. Nem o Daquele Filho dia e sabe. hora ninguém, Só Deus. mas o Pai. eu vou saber. Porque eu sou filho. Só o Pai. Isso é o que se lê. Por isso que a Bíblia não é o que se lê, é o que se ouve. Quando eu perguntei essa palavra ao Senhor a semana passada, Senhor, eu quero entender isso aí para explicar de uma forma inquestionável, que não possa ser questionado. E aí eu vou dizer de novo, ele disse, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Na hora que eu estava no meu quarto, que ele chegou falando, é uma paz, é uma voz tão deliciosa. Eu falei, ô Senhor, o Senhor está aqui, que beleza. Deixa eu aproveitar para falar algumas coisas que o Senhor está precisando falar.
E eu fui falando, conversei ele. E aí? Ele leu o texto. Eu peguei, escutem só. Daquele dia e hora ninguém sabe. Ele disse assim, olha a palavra sabe. E eu sim. Olha o que ela significa no grego. E eu fui olhar. Esse verbo saber no grego. Veja bem. O tempo presente deste verbo no grego representa uma ação contemporânea. Ou seja, contemporânea significa o tempo atual em que estava sendo proferida, pertencente àquela época. Vou ler de novo. O tempo presente desse verbo saber representa uma ação contemporânea, atual, em oposição ao passado e ao futuro. Esse sabe só está qualificado para aquela época. Não se refere nem ao passado e nem ao futuro. Não diz, ninguém, vocês não saberão. Ou não diz, vocês não sabiam. Diz, vocês não sabem. Agora, quando disse, naquela hora, o Senhor se esvaziou, se fez carne, deixou sua glória e disse, nesse momento, sabe, o verbo estava ali. Uma ação contemporânea, para aquele dia, para aquele momento. Não está dizendo que não saberia no futuro e nem no passado. Por quê? Aí o Senhor falou assim, por quê? Porque no passado, antes dele ser carne, ele estava comigo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa palavra não se refere ao passado, porque ele estava comigo. Ele comigo sabe de todas as coisas, ele é onisciente. E não se refere ao futuro, à eternidade, porque ele ressuscitou como Deus. Alguém pode dizer que Cristo não sabe do dia e da hora? Impossível! Senão ele não seria Cristo, ele não seria o Messias, ele não seria Yeshua. Você falou que ele ressuscitou como Cristo. Como ungido. Como Ungido. Deus, como Filho de Deus. Ele morreu como homem, porque ele se fez carne, despiu da sua glória. A Escritura diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou. E naquele tempo presente ele disse, eu não sei. Ninguém sabe, nem os anjos. Mas o verbo, meu irmão, o verbo grego ali, eu nunca tinha tentado para isso. Se ele não fala, eu nunca ia ver. Ele olha a conjugação desse verbo. E o verbo grego é tão acentuado que ele diz, ele não tem conexão com o passado e nem com o futuro. Ele é unicamente para esse tempo que foi dito. Presente. No tempo que Cristo falou. Mas ele ressuscitou. Paulo escreveu aos Coríntios, você sabe o que ele diz? Que o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas do Altíssimo. E o que eu vou falar aqui agora, eu sei que escandaliza, mas eu não estou me preocupando, meu Deus, com o escândalo. O Luciano também estava lá no ônibus, né, Luciano? É mais um que estava no ônibus, testemunho, né, Luciano? Luciano estava lá quando nós subimos lá naquele lugar, né, Luciano? Escondido. Agarrado. Não, Luciano. Luciano estava lá, Luciano viu tudo. Luciano presenciou milagres. Então, irmãos, como nós falamos de milagres, nós não falamos de coisas subjetivas, nós falamos de coisas reais. Coisas que acontecem. E com testemunhas, muitas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode escrever, pode anotar aí, depois vocês me cobrem se vocês me acharem aqui. O arrebatamento acontece de 2026 a 2028. Pode colocar aí. Sabe por quê? Porque eu somei de Gênesis a Apocalipse, fiz a genealogia todinha. E a genealogia mostra que Cristo vem agora. Ah,
que você sabe? Está escrito. A Escritura diz que Cristo nasceria no final do 4º milênio. E sabe o que aconteceu? Cristo nasceu no final do 4º milênio. Disse que ele seria batizado no início do 5º milênio. Sabe o que aconteceu? Ele foi batizado no início do 5º milênio. E a Escritura diz que ele volta no final do 2º milênio. E sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar no final do 2º milênio. E em que época nós estamos? Botar de 1 a 4 anos no final do 2º milênio. Cristo nasceu depois de Adão. Talvez alguns não entendam o que eu vou falar, mas eu vou falar. No ano 3.969 a 3.974. Há uma margem de erro de 0 a 5 anos. Que os historiadores não conseguem definir. É uma margem de erro de 0 a 5 anos. E eu tenho estudado isso há muito tempo. E aliás, nós temos falado da vida de Cristo desde 2011. Aí as pessoas dizem que está falando disso há tanto tempo. E por que nós estamos falando desde 2011? São muitos sinais. Sempre um dia que o senhor deu um sinal, eu chamei Lene Fernanda Manuel, Lene Fernando, né? Quando era pequeno, Dayana, né? O senhor falou, vou dar um sinal hoje. Vai ser sentido no Brasil, não foi? O que aconteceu? São Paulo, né? Terremoto no Chile. Foi Terremoto no Chile. Foi sentido São Paulo. É mentira? Não. Olha, o senhor vai dar um sinal hoje e tinha a ver com o terremoto. E naquele foi Lene que ligou Ralph e a terra tremeu. Como que você vai saber disso? Se o Senhor não fizer. Por que começou em 2011? Eu estou falando isso porque Noé pregou e o povo não acreditou. E nós vamos pregar, as pessoas vão achar que está faltando muito tempo ainda. Eu sei do que eu estou falando. E eu sei que não vão acreditar, a maioria, eu sei disso. Eu já falei que o Senhor mandou Isaías pregar. Isaías disse, mas eles não vão te ouvir. Não ouviram Jeremias? Não ouve. Você não espera que a multidão vai ouvir. Por isso que é Felipe de Zezé de Camargo, naquela visão, naquela profecia que ela falou agora essa semana, a igreja, não. Jesus está vivo. Eu estou preocupado. Porque, eu vou falar da data, Cristo vem em trombetas. Teve outra coisa aí, Cristo vem entre setembro e outubro. Pode escrever. E podem me cobrar depois. Se puderem, porque eu não vou estar aqui. Eu estou falando das Escrituras. Todas as festas bíblicas, por exemplo, Páscoa. 1500 anos depois se cumpriu qual dia? No dia da Páscoa. Qual o dia da Páscoa? 14 de Nisan. 1500 anos depois ela se cumpriu exatamente no dia. Aí depois, pães ázedos. Se cumpriu exatamente no dia. Depois, Primícias. Ela se cumpriu no dia 16 de Nisan, quando Cristo ressuscitou. A primícia dos que dormem se cumpriu exatamente no seu dia, 1500 anos depois. Olha o zelo de Deus. Aí depois nós temos Pentecostes. Se cumpriu 40 dias depois para cumprir Pentecostes. Pentecostes se cumpriu no dia de Pentecostes. E a próxima festa? Trombetas. É a festa do arrebatamento. E depois? Expiação. Veja bem,
Presta atenção nisso. Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombeta, expiação é o quê? A sexta. Por que é a sexta? Porque no final do 6º milênio, fecha a porta da graça. Acaba a expiação. Pelo mesmo motivo que são 6 as talhas nas bodas em Caná da Galileia. Pelo mesmo motivo que tinham 6 degraus para Salomão chegando no trono. Pelo mesmo motivo que 6 dias foram criados os céus e a terra. Pelo mesmo motivo que quando Davi foi buscar a arca na casa de Obed-edom, o que aconteceu? A cada 6 passos ele parava e sacrificava. Que ano nós estamos? 2000? Se tivéssemos em 2030, já teríamos passado 2000 anos desde Cristo e ele já teria voltado. Se alguém acha que tem possibilidade disso não acontecer, vai ficar de fora da arca como ficou os dias de Noé. Outra coisa, Noé construiu a arca, né? Até que o dia que o Senhor mandou entrar. A arca tinha uma porta, não tinha uma porta, Luciano? Na lateral, não era? A arca tinha uma porta na lateral, você sabe isso, Felipe? Que a arca tinha uma porta na lateral. Por que a arca tinha uma porta na lateral? O Senhor mandou Noé construir a arca. A arca é figura da igreja. Cristo, em Mateus 16, 18, diz assim para Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esquece porta do inferno. O texto original é assim: edificarei a minha igreja e as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Eles colocaram uma palavra aí que não devia ter colocado ali, para nós entendermos. Inferno quer dizer sepultura, mas eles poderiam colocar sepultura, que é a palavra correta. Edificarei a minha igreja e as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Por quê? No momento, no abrir e fechar de olho, os mortos vão ressurgir. Não é isso que a Bíblia diz? Primeiro, os que morreram vão ressuscitar. E as portas vão ter que se abrir da sepultura. Então, Cristo ali em Mateus 16, 18, ele começou edificando a igreja dele. E esse é um paralelo, a arca é uma figura da edificação da igreja. E quando o Senhor terminar de edificar a igreja, no final, Ele vai mandar: entra na arca. Entra. Pega as 7 cartas do Apocalipse. Parece complicado, mas não é complicado não. Pega as 7 cartas do Apocalipse. Qual é? Começa em Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Sardes, Tiatira, a ordem Sardes, Filadélfia, Filadélfia, 7 cartas. Não é isso? Dessas 7 cartas, quais delas falam em portas? Quais delas falam em portas? Eis que estou à porta e bato. Logo sério, se alguém ouvir minha voz. Quais delas falam em porta? Filadélfia fala. Certo. Filadélfia fala. Odisseia Filadélfia. e Filadélfia. Eis que Por põe quê? diante de ti uma porta aberta. Por quê? Filadélfia, a porta está aberta. Em Laodiceia ela está fechada. E o Senhor está à porta. Ele está mandando entrar em Filadélfia. Meu Deus, eu sei que Cristo vem agora. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela durou até o ano 330. Em 321, 330, começou a igreja de Esmirna, que durou até o ano 600 e pouco. Do ano 600 e pouco até o ano 1000, mais ou menos, foi a igreja de Pérgamo. Do ano 1000 ao 1300 e pouco foi a igreja de Tiatira.
Do ano 1300 e pouco até o ano 1600, quase 1700, veio a igreja de Sardes. E do ano 600 e pouco até os nossos dias, tem Filadélfia e Laodiceia. E justamente nessas duas são as portas. Sabe qual a diferença? É que Filadélfia é a igreja que sobe no arrebatamento. E Laodiceia é a igreja que fica. Filadélfia é a igreja que tem pouca força. Laodiceia é a igreja que tem muita força. É a igreja dos construtores. Laodiceia fica. Por isso a menininha disse, a igreja não. Ela estava falando de Laodiceia. Laodiceia vai ficar no arrebatamento. Conforme está em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 revela muito bem isso. Quando fala do arrebatamento da igreja, fala que Israel foge para o deserto, e fala que o remanescente é perseguido por Satanás, ou seja, Laodiceia. Mas não dá para as pessoas entenderem o que eu estou falando, porque é muita coisa, embola a cabeça, porque eles não falam sobre isso, e vão ser destruídos justamente por falta de conhecimento. Mas vamos voltar lá, porque nós estamos falando, veja bem, vamos para não atropelar. A porta está aberta em Filadélfia. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Em Filadélfia a porta está aberta. Em Laodiceia a porta está fechada. E as pessoas pregam muito, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei comigo. Esta palavra é para a igreja de Laodiceia durante o período da grande tribulação, pelo amor de Cristo. Na grande tribulação a porta vai estar fechada como a arca de Noé. Voltamos aqui. A arca tem uma porta lateral. Quando o Senhor foi criar o homem, criou o homem do pó da terra, e quando ele foi criar a mulher, o que ele fez? Ele cerrou aonde? A costela. Do lado. Tirou a costela e formou Eva. Tirou da onde? Do lado. Adão, figura de Cristo, Eva, figura da igreja. Cristo, quando é crucificado, iam quebrar as pernas dele, olhou e viu que ele estava morto, né? E não quebrou. Por quê? Porque a profecia diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Mas aí um soldado pega uma lança e fura onde? Do lado. Aonde? Do lado. O que saiu ali? Água e sangue. 1 João capítulo 5. 3 são que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. Quando saiu água e sangue, estava nascendo a igreja. Assim como a Eva nasceu do lado de Adão, a igreja nasceu do lado de Cristo. Ali estava água e sangue. O que ele falou? Aguarda em Jerusalém até que venha o Espírito. O Espírito dele em Pentecostes. Aí está a água, o sangue e o Espírito. Lateral de Cristo, lateral de Adão, lateral da arca. É hora de entrar agora. Eu queria convidar vocês para entrar na arca. Vamos entrar na arca. Vocês acham que vocês têm tempo? 2030, 2035? Não tem. Sabe por que não tem? Porque teria que escrever outra Bíblia. Sem soberbo, eu tenho várias e várias Bíblias riscadas. Nunca uma palavra aqui passou. Nunca. Todas as datas estão aqui. Mas vamos voltar um pouco. Já entendeu? Na lateral da arca.
A lateral de Adão, a lateral de Cristo. Depois você lá 1 João 1,5. Aliás, em 1 João 1,5 tem um versículo que foi adicionado, não tem no original. 3 são testigos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Esse versículo que foi adicionado não tem no original. 1 João, capítulo 5, não tem esse versículo. 3 são testigos no céu. Eles colocaram ali para justificar a Trindade. Pega no original grego, não tem esse versículo. Foi introduzido no século XVI, tentando falsificar as escrituras. Não tem. Mas por que nós estamos falando desde 2011? Por causa de Lucas 21. Lucas 21, 24 diz o quê? E vocês serão espalhados por todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete. Até que o tempo dos gentios se complete. Em Lucas 21, 24. E no 25, ele começa falando da vinda dele. E lá no meio, ele introduz uma parábola. Ele diz assim: olhai para a figueira. Quando chega o verão, ela começa a brotar. Vós sabeis por vós mesmos, quando ela começa a brotar, saber que perto já está o verão. Em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Veja bem, nós temos a oliveira, que é símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Nós temos a videira, que é símbolo de Cristo com a igreja. João, eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. A videira é símbolo da igreja com Cristo. A oliveira é símbolo do Espírito Santo, e a figueira é símbolo de Israel. E no Lucas 21, 24, ele diz que Israel seria espalhado. Foi? Foi no ano 70. Olha só, ele disse que seria e foi. 37 anos depois que ele partiu, foi para a glória, Israel foi espalhado. Diz: olha, vocês vão ser espalhados até que o tempo dos gentios, o tempo da igreja se complete. Tem um tempo da igreja para se completar. E a igreja, Israel foi espalhado. Mas ele disse que Israel iria brotar de novo, ia nascer de novo. E quando Israel nascesse de novo, não passaria essa geração sem que tudo acontecesse. E essa profecia se cumpriu claramente em 14 de maio de 1948, quando a figueira brotou de novo. Israel nasceu como nação de novo. Israel tem 78 anos hoje. Israel completará 80 anos em 2028. E sabe de quanto essa geração? De 70 a 80 anos. Salmo 90 diz que essa geração é de 70 a 80 anos. Está lá no Salmo 90, só lê. Se nós somos Israel com 78, faltam 2 aninhos. Engraçado, né? Muita coincidência. Esses 2 aninhos que Israel está faltando para completar, bate com o final do 2º milênio. É muita coincidência. Não é? Construir essa arca é muita coincidência. É coincidência demais. Aí em 2011, o que aconteceu em 2011? Israel completou 63 anos. Para 70 falta quanto? Faltava quanto? 7. 63 com 7, 70. A tribulação são de 7 anos. A tribulação de 7 anos. Então, quando Israel completou 63 anos, se você acrescentar 7 anos da tribulação, a profecia de 70 a 80 não passaria. O Senhor poderia ter voltado. Mas ele deixou para a última hora, deixou para os 80. Ele é longânimo e misericórdia. E agora esse descoberto que estão descobrindo que é sobre esse período, olha só. Está tudo estampado, a terra está gemendo. Vocês viram hoje aquela avalanche lá no Nepal? As pessoas não tiveram chance nenhuma. Ali tem centenas e centenas de pessoas, não tiveram como
chance. A terra está tremendo no mundo inteiro. Dores de parto. O Yalcha está voltando. Vamos para casa. Aleluia. Nós não somos daqui. Vocês querem fazer mais o que aqui? Não é possível que vocês não gostem do céu. Conhece o céu de verdade? Não é possível que alguém que conheça o céu queira ficar aqui. O único motivo de você querer ficar aqui é por causa do reino. Anunciar o reino, não o projeto pessoal. Se você quer ficar aqui com o projeto pessoal, você está longe do reino de Deus. Não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. Se alguém no mundo amar o Pai, não está nele. Você acha que eu preferia deixar de estar no céu para estar aqui? Eu quero é o céu. Eu quero é Cristo. Eu estou aqui, eu não sou daqui. Aliás, as pessoas nem me conhecem. Eu não sei se minha mulher me conhece. Carol talvez me conheça. Mas acho que ela me conhece sim. Porque a minha cabeça não está nesse mundo. E já de muitos anos. Eu sei o que me aguarda. Eu sei para onde eu vou. Aliás, eles já estão dando uma coisa boa sobre o seu respeito. Você é o privilegiado, hein, Luiz? Luiz é o cidadão do reino dos céus. Uma revelação poderosa na vida do Luiz. Não sou eu que estou dizendo, não. Uma pessoa falando comigo. Que ouviu de Deus. De Deus. Entendeu por que nós estamos esperando desde 2011? A última festa é a festa dos tabernáculos. Sabe o que significa? Sabe por que ele é a sétima? Porque é a festa das colheitas. Tabernaculando, reinando, morando com Cristo durante 1000 anos. Quer viver aqui? Viva à vontade. Eu vou ressuscitar, vou voltar nessa terra e vou viver aqui durante 1000 anos ainda. O reinado milenar de Cristo aqui na terra. Isaías diz o seguinte: o leão comerá grama com o boi. A criança meterá a mão na cova da serpente feroz. Não se fará dano em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá da glória do Altíssimo, como as águas cobrem o mar. Não se fala sobre isso. As pessoas não sabem. Pode escrever aí. Estou dizendo, o Senhor me falou, 2028 é prazo final. E se não for agora, 2026. Eu não sei nem se vai ser em 2026. Toda vez que chegar a festa das trombetas, você pode olhar para o alto. Cristo vem em trombetas. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: ao soar a trombeta de Deus, a voz do arcanjo. Em 1 Coríntios capítulo 15 ele diz o quê? Ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Senhor, eu estou falando, a arca está aberta. A arca está aberta em Filadélfia. É a 6ª carta. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui, da vida de Noé. Você sabe com quantos anos Noé tinha quando entrou na arca? 100 e pouco. Quanto? 100 e pouco. Quem sabe quantos anos Noé tinha quando entrou na arca? 600. 600 anos tinha Noé quando entrou na arca. Por quê? Porque o número 6 na Bíblia fala do 6º milênio. E sabe que ano nós estamos?
5.997. Falta 3 anos para o final do 6º milênio. Vocês estão achando que nós não temos muito tempo? Não tem não. Acabou. Essa é a geração da vida do Senhor. E a lua de sangue? Lua de sangue, eclipse, são sinais. Lá em Gênesis capítulo 1 diz que elas foram colocadas no céu para sinais. Muitas. Agora a terra está gemendo. E eu essa semana falei assim, eu sei que vai acontecer algo terrível agora por esses dias. Fala para mim poder falar, para que as pessoas possam crer. Mas ele disse, não vou falar. Não falou. Não falou. Aí quando eu vi do Nepal, eu falei, o senhor não quis falar para mim. O senhor não quis falar porque talvez por causa de soberba, né? Então ele não quis falar. Irmãos, vocês viram no Nepal? Aquelas pessoas correndo? Que desespero. Meu Deus, coisa absurda. Mas destruiu tudo. Aquilo lá é uma cena apocalíptica. É. Vocês acham que as pessoas do Brasil são diferentes deles? Claro que não. O Senhor disse o quê? Lembra da torre que caiu? Lembra daqueles homens que Herodes matou, misturou seu sangue? Vocês, se não se arrependerem, perecerão da mesma forma. Irmão, só tem uma chance de vocês escaparem disso. É de vocês terem a marca do sangue. Quem não tiver a marca do sangue de Cristo, vai ser arruinado. O Senhor vê uma diferença muito grande entre o justo e o ímpio. Entre aquele que teme Ele e aquele que não teme. Ou entra no esconderijo do Altíssimo, ou você vai estar aí à mercê do maligno. Sabe que Satanás ele não sabe dessas coisas que nós falamos, né? Satanás não sabe. Mas agora está sabendo? Satanás aprende com a igreja. Mas agora está sabendo. Agora tá, eu vou falar. E isso está escrito, está escrito. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades com a excelência do poder do Altíssimo. Não é isso que Paulo fala, escrevendo aos Efésios? Para que agora, pela igreja, é a igreja que ensina os anjos, é a igreja que ensina os demônios, eles ouvem a igreja. Você acha que ele não sabe quem é ungido? Quem tem capacidade para falar? Quem Deus colocou a mão? Ele sabe ver e fica... Tem pouco tempo. Você acha que Satanás está... Ele quer saber o que vai acontecer. E ele consegue contar os tempos, porque ele estava lá antes, né? Satanás esse tempo todo, aí vendo tudo. Desde lá da queda do Éden, ele estava lá. Foi ele que botou Eva para cair em Adão. E depois ele veio lá com Enoque, ele veio lá com Nimrod, ele veio lá com Noé, ele veio lá perturbando Abraão, ele veio perturbando Moisés, ele veio perturbando José, ele veio perturbando os profetas, os reis, ele veio perturbando todo mundo, aí chegou diante de Davi. Guarda essa para Davi. Ia falar? Guarda para Davi. Quer ver? O gigante Golias, o filisteu, ele afrontou Israel durante quantos dias? 40. 40 dias. Ele podia ter afrontado só 39?